Olá, você que está sempre aqui no nosso Papo Rápido. Hoje eu vou atender à solicitação de um grande amigo, o professor Igor, professor de Social Studies, um grande professor e uma pessoa muito querida, que me fez uma solicitação. João, vai lá e fala sobre o pensador Etienne de la Boétie. Etienne de la Boétie é alguém, felizmente, que está entrando na moda. Nós temos bastante coisa já publicada sobre ele. O seu livro mais famoso encontra-se facilmente nas melhores livrarias do Brasil e existem até vídeos sobre ele, vídeos assim super produzidos, bem melhor do que este. Mas ele me pediu e eu vou tentar dar alguma coisinha a mais, falar de alguma coisinha que eu pense, que eu ache importante sobre esse pensador. Etienne de la Boétie, um pensador francês do século XVI, um pensador que foi muito amigo de Michel Montaigne e que deixou uma obra espetacular. Uma obra que inclusive só veio a ser conhecida graças a Montaigne, que a publicou depois. Etienne de la Boétie, um jovem impressionantemente genial, escreveu poemas, escreveu uma série de coisas e escreveu um livro chamado Discurso sobre a Servidão Voluntária. Ele faleceu com cerca de 33 anos e não chegou a ver esse texto publicado. Mas esse texto é muito contextual, tem tudo a ver com o tempo de hoje. O próprio título já nos sugere, Discurso sobre a Servidão Voluntária. La Boétie, ele viveu numa sociedade em que havia reis fortes, né? Gente que mandava efetivamente na sociedade, e ele era de uma visão que a liberdade é mais importante do que tudo. Só que ele pensou, mas por que tanta gente se sujeita ao poder de um só? Obviamente esta é uma questão que a gente tem até hoje, né? Uma questão que a gente tenta entender até hoje. Então, efetivamente, nesse texto belíssimo e curto, para quem gosta de textos mais tranquilos de se ler, quem não é adepta à filosofia hard, né? É um texto muito bom de se ler. E você pode encontrá-lo aí tranquilamente. O que eu queria ressaltar, né, é sobre o que ele está falando. Por que é que as pessoas optam por serem conduzidas? Por que a gente gosta de obedecer tanto na nossa vida? Ele lança essa questão e você lê um texto desse, você vai pensar se você também faz isso, né? Eu tenho aqui duas situações que eu gostaria de trazer para vocês, porque o resto a gente vai encontrando por aí, uma questão para a gente pensar um pouquinho. Aconteceram dois fatos na minha vida de professor, de chamado educador, né, que é interessante sobre isso. A primeira foi quando eu era um coordenador de ensino médio. E eu conversava com um aluno de primeiro ano de ensino médio. Este aluno me chegou um dia e falou: poxa, professor, estou enfrentando coisas novas na minha vida, né? E eu falei para ele, mas do que se trata? Ele disse: eu estou aqui numa escola em que eu tenho mais liberdade, em que eu tenho mais tranquilidade, não sou aquele cara obrigado a usar uniforme, não sou aquele cara obrigado a ter disciplina na hora de entrar, na hora de sair, tenho aí alguma coisa mais tranquila. Na escola que ele estudava, havia essa maior liberdade para os alunos do ensino médio. Eu falei: então você deve estar achando ótimo. Ele falou: nem tanto, professor, nem tanto. Por exemplo, e aí vai a minha história. Ele me disse assim: professor, quando eu estava no nono ano, eu tinha que usar o uniforme da escola, uniforme que era igual para todo mundo. E eu lamentava isso, eu queria usar as minhas próprias roupas, etc. Porém, agora eu não preciso mais fazer isso. Então eu disse: ótimo, você está curtindo. Ele falou: não, é muito mais difícil hoje eu
saber com que roupa eu vou. Por quê? Porque não sei se os meus amigos vão achar legal, se vão achar ridículo, se vão zombar da minha escolha, né? Ele falou até o tênis que eu uso tem que ser de determinada marca, tem que ser de uma determinada combinação com relação às roupas. O professor ficou mais complicado. Eu queria tanto poder andar do jeito que eu gosto e hoje me é muito complicado ter de escolher, pela minha vontade, a roupa que eu devo usar para ir para as aulas. Pois bem, ele me disse que ser livre era muito mais difícil do que viver tendo que usar aquilo que era o obrigatório. Essa é uma história. A outra história, quando eu era professor de pós-graduação num determinado curso ligado à educação, eu sempre dizia uma certa frase no começo de uma certa aula sobre democracia. Eu perguntava para as pessoas assim: vocês acham que é mais fácil viver numa democracia ou numa ditadura? As pessoas, sem pensar, diziam: é claro que é numa democracia. E, provocando essas pessoas, eu dizia em seguida: não, na ditadura é muito mais fácil de se viver. Havia, sim, uma polêmica e depois a gente começava a conversar e as pessoas iam chegando à conclusão de que, apesar de o ideal ser a gente escolher o que a gente quer, na ditadura você não erra. Na ditadura ou você obedece ou não existe. Na ditadura as coisas estão estipuladas e você não precisa pensar, não precisa escolher. E todo mundo, parando um pouco para pensar, chegava à conclusão de que, sem dúvida, professor, é muito mais difícil viver numa democracia do que numa ditadura. Na democracia eu tenho que me posicionar. Na democracia eu tenho que escolher. Inclusive na democracia a minha escolha vai fazer parte do bom andamento ou não da nação, do país em que eu vivo. Então, destas duas experiências, eu tiro e compartilho com vocês uma questão. Por que será que a gente acha tão difícil ter de escolher? Por que é tão complicado a gente não ter as coisas todas prontas? É muito comum os jovens, as crianças, quererem ter liberdade. Eles dizem: eu tenho autonomia para fazer o que eu desejo. E eles querem essa liberdade. Porém, quando essa liberdade efetivamente chega a eles, começa a ter novos problemas. Começa a haver novos incômodos que não havia até então. Então, o que a pessoa sente é uma saudade do tempo em que era oprimido, em que era forçado a fazer coisas que não queria fazer. Porém, as consequências sobre possíveis erros ou acertos nessas obrigações não recaíam sobre elas. Não iriam ser responsáveis pelo andamento daquele caminho que tiveram de seguir, que não precisaram escolher. Então eu acabo deixando para vocês isto. Será uma ilusão de Lavoisier, que na época dele enfrentava situações de autoritarismo, de mandos sem limites de soberanos, não é? Então essa questão que veio a ele, eu trago para a gente aqui. Por que a gente gosta tanto que decidam para a gente? A gente fala muito sobre liberdade. Nós que vivemos durante muitos anos sob ditadura, ou nós brasileiros que vivemos sempre
envolvidos com ditaduras, aprendemos um script maravilhoso de colocar a democracia e a liberdade acima de tudo. Mas na hora H, todo mundo prefere que o caminho a ser seguido já esteja traçado, já esteja pronto, para que a gente não precise ter que decidir. Será isso ilusão minha aqui? Ou será que o Etienne de la Boétie estava sonhando? Ou efetivamente a gente prefere muitas vezes que comandem a nossa vida do que a gente comandá-la? É verdade ou não, pessoal? Igor que está me ouvindo, é verdade ou não que nós gostamos mais quando os caminhos já estão delineados, traçados e à nossa espera, do que termos de escolhê-los ou termos que formá-los, né? Estruturá-los? A estrada pronta é sempre mais cômoda do que a estrada que eu tenho ainda que pavimentar. Não é verdade, pessoal? Será que eu estou sonhando? Será que isso é ilusão? E tem um ponto interessante nisso tudo. Assim como na época de Etienne de la Boétie, por questões religiosas, políticas, havia polarização, havia aqueles que queriam efetivamente o poder autoritário e aqueles que queriam liberdade. E desta polarização acaba surgindo sempre a mão de ferro, acaba surgindo sempre aquilo que vai confortar alguns que querem efetivamente o seu caminho traçado e até convencer outros que falavam: ah, eu queria liberdade, mas que bom que agora eu tenho um caminho, entre aspas, seguro. Nós vivemos numa situação no nosso país, se vocês me permitem, onde há polarização, onde há questões, principalmente em ano eleitoral, sobre que caminho é melhor, qual caminho é melhor. E Etienne de la Boétie, com a sua questão, com o seu alerta, nos fala: toma cuidado, porque existe sim uma tendência humana, cultural, de a gente escolher que nos comandem, que nos digam qual é o caminho a seguir. A gente prefere que sejamos conduzidos. Por isto, a servidão voluntária dita por Etienne de la Boétie. Este é um recado que eu gostaria de deixar com vocês que prestigiam o nosso papo rápido. Será ilusão ou será que efetivamente viver comandado, tutelado, é mais fácil do que viver livremente? E eu dizia para os meus alunos da pós-graduação, parodiando Sartre, que talvez a liberdade seja um fardo, mas um fardo precioso. O meu mestre Sartre dizia que nós estamos condenados a ser livres, ou seja, Sartre entendia que a liberdade é pesada. A pergunta é: vale a pena sermos livres ou voluntariamente servirmos a quem nos comanda? O que é preferível, pessoal? Vamos pensar. Afinal de contas, a gente está aqui para ver pelo em ovo mesmo. E pensar, refletir e ver se realmente o que nós estamos vivendo, da forma que estamos vivendo, é o melhor modo de a gente transitar pelo nosso mundo. É isso aí, pessoal. Talvez eu tenha dado alguma dica, talvez eu tenha falado alguma coisa importante. Se assim foi, que bom. E eu agradeço a você que nos prestigiou. E a você, Igor, grande professor Igor, um grande beijo de um grande amigo que você tem aqui. Um abraço a todos.